Nepô, por que você acha que a maior parte dos projetos de inovação tem problema? Por que você acha isso? Estou 20 anos nessa estrada. Então, o que eu amadureci? Nós temos no mundo duas placas-mães. O cara nasce assim, os quietos e os inquietos. Obviamente que existem taxas de inquietude e de quietude, né? Então, quando a gente vai falar de inovação, nós temos um grupo pequeno de pessoas, a maior parte das pessoas tem uma taxa de quietude maior, né? Essas pessoas são pessoas que vão trabalhar na repetição, na consolidação, na conservação, na preservação das coisas que estão funcionando. Isso é fundamental para a espécie sobreviver. Então, a grande maioria tem uma taxa de quietude maior. Mas tem uma minoria que nasce com a inquietude. Tem uma taxa de inquietude maior. Então, quando você vai começar um projeto de inovação, quanto mais disruptivo esse projeto de inovação for, mais você vai precisar de uma taxa de inquietude maior. O que é o inquieto, Nepô? O inquieto é um cara que tem uma placa-mãe. Primeiro, ele tem uma capacidade de abstração maior. Então, no momento que você começa a falar de determinadas mudanças, quando você fala de uma mudança, você está falando de uma coisa que ainda não existe. Você pode até dizer, olha, a gente vai mudar de... Tá vendo aquela empresa ali? Eles fizeram aquele tipo de produto lá. Aí você mostra para o cara e diz, vamos copiar aquilo lá. Então é uma inovação incremental, uma inovação que o cara já consegue ver. Então ele vai fazer uma mudança, ele vai entender, vai ter a dificuldade, mas ele vai enxergar. Então não precisa de abstração. Mas quando a gente começa a falar de mudanças radicais e disruptivas, né, de inovação um pouco mais sofisticada, o cara não enxerga aquilo que você está falando. Ele tem que projetar da cabeça dele o que você está falando. Ele tem que ter uma capacidade de criar uma tela de cinema e olhar para a tela e projetar na tela o que você está falando. Então, se o cara não tem essa capacidade, ele não compra o que você está falando. Ele não consegue enxergar. E ele não consegue criar essa história. Aquela história do escultor que vê uma pedra e diz, olha, tem uma mulher presa ali dentro, eu vou liberar ela. Aí ele vai quebrando as coisas e quando vê a mulher é a estátua. Então, a taxa de inquietude é fundamental para a inovação. E a maior parte das pessoas, quando fala de inovação, não consegue dividir esses dois perfis. E aí, muitas vezes, fica tentando trabalhar com um exército único e não com dois batalhões. Primeiro, o batalhão que tem que vir na frente são os inquietos, é o pessoal que vai para a trincheira. É o cara que gosta da abstração, que gosta de desafio, que fica batendo nas paredes, o cara que está o tempo todo lendo, o tempo todo se mexendo, o tempo todo querendo coisa nova, etc, etc. É uma demanda do cérebro dele. É que nem o tubarão que não dorme, ele fica andando. O inquieto, ele fica o tempo todo andando de um lado para o outro. Ele precisa desse tipo de coisa para se sentir bem. Então você vai dar para ele isso. Agora, o que as pessoas fazem? Mistura todo mundo, não consegue separar, e aí o quieto fica puxando o inquieto para trás e aí a coisa não anda. As coisas para mim só começaram a funcionar quando a gente começou a falar dessa chamada transformação digital que a gente trabalha, transformação digital sem mimimi e inovação sem Rivotril. Quando a gente começou a trabalhar e eu comecei a tentar criar a escola, eu pensei o seguinte, eu preciso fazer uma escola de inquietos. São as pessoas que querem ouvir o discurso que a gente está fazendo, porque é um discurso, né, que, de maneira geral, as pessoas não conseguem absorver. Quem vem para a escola são os inquietos. E aí vem uma galera inquieta que vem, vai chegando, vai chegando, vai chegando. E aí a gente criou aqui uma zona de desintoxicação e de troca de inquietos, que é o primeiro passo para você fazer uma mudança mais ampla. E depois que você consegue criar uma narrativa comum, negociar essa narrativa, começar a criar os primeiros projetos, com os projetos acontecendo, concretude, aí você vai convocando os quietos. E aí você vai pegando o pessoal que é quieto, mas tem uma taxa de inquietude maior e vai criando os anéis e vai aproximando as pessoas. É um pouco por aí que eu estou vendo. O que vocês dizem? Bom, se você quer sair aí da inovação Rivotril,
da transformação digital mimimi, quer sair desse papinho mole que está rolando aí no mercado, vem conhecer a narrativa da escola bimodal. Você não vai se arrepender. Vou te dar o número para você fazer contato. 21 99608 6422. 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.